Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria Entra com o Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado financeiro brasileiro, quem faz esse mercado acontecer. Aquele bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar um investidor melhor a cada dia, falando com gestores, participantes do mercado, empreendedores, que as pessoas colocam esse tijolinho para a construção do nosso mercado. E hoje nós vamos bater um papo com Daniel Alouan, que é sócio da Zavit Capital, sobre o mercado de real estate. Vamos falar um pouquinho sobre as alocações em real estate, como olhar esse mercado, as evoluções desse momento no país, sobre tanto os fundos de tijolo quanto os fundos de papel. Daniel, prazer recebê-lo aqui no Você com o Dinheiro de Hoje. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. A educação no mercado financeiro é muito importante, mercado de investimentos, para ter um mercado mais maduro e investidores mais preparados. Não, sem dúvida. E uma coisa que, para a gente tenta zelar bastante aqui justamente pela qualidade do convidado, de a gente conseguir trazer esses debates pelas pessoas que estão justamente olhando esse mercado de perto e ajudando a construir. Então, por isso, reforço meu agradecimento. É muito importante ter nomes como você aqui discutindo esses assuntos conosco. Muito honrado. Vamos começar, então, do começo. A gente tem aí um ano dessas oscilações em juros, que a gente tem conversado aqui bastante com os convidados, e a gente sabe que o mercado de real estate reflete muito esses juros, né? Quando a gente pensa o empreendimento imobiliário, poderia sempre provocar os alunos que o empreendimento imobiliário é o valor presente líquido dos seus fluxos perpétuos de aluguéis, né? E como o título perpétuo, o duration é longo, então é bastante sensível às oscilações de... A definição de valuation é isso, né? Quais são os cash flows futuros de qualquer, seja empresa, seja imóvel. O imóvel é muito pautado pelo próprio aluguel, eventualmente alguma saída lá no futuro ou nenhuma saída lá no futuro. Mas com certeza os juros afetam muito. A gente tem vivido uma oscilação dramática de juros. Começamos com ele embicado para baixo, então expectativas de juros em queda, agora estamos com expectativas de juros subindo, os juros futuros. Isso com certeza afeta o mercado imobiliário como um todo e o mercado de fundos imobiliários. Hoje o juros está diretamente ligado à percepção da economia do país, né? Se vamos conseguir ter um equilíbrio fiscal ou não, e é isso que os juros acaba compensando, subindo os juros, é o que está acontecendo hoje. Politicamente querem reduzir os juros, não querem reduzir gastos, e estamos nessa briga aí do dia a dia que não é nossa. A gente sofremos as consequências dela, mas não é algo que a gente consegue interferir diretamente. E dentro dessas oscilações, como se posicionam os preços do mercado de real estate? A gente tem oportunidades de entrada ou é um compasso mais de espera, de atenção, para ver como esses desenhos vão acontecer para ir buscar novos investimentos? O que a gente costuma ver é que o mercado ele reage muito mais ao que a gente chama de juros spot, o que é a Selic hoje, do que o que é o juros futuro. Então, quando a Selic estava em 11, 12, mesmo que estava embicado para baixo, mostrando que o juros longo era 9 na época, o mercado não tinha reagido de forma positiva tão forte. E agora o juros futuro está 12 e pouco, só que ainda a gente continua com uma Selic de 10 e tanto, o mercado ainda não teve toda essa correção que você poderia esperar pelo juros futuro lá na frente. Então a gente vê oportunidades, o mercado líquido, né, o mercado em bolsa de fundos de real estate, esses têm sofrido um pouco mais. No mercado real é mais difícil você conseguir encontrar pessoas querendo baixar os preços dos imóveis que eles estão vendendo. É um momento, que nem você falou, de muita atenção, cuidado e avaliação correta dos ativos. Se você vê um ativo que está com preço bom, olha o juros futuro como que ele está. Se continua sendo bem avaliado, esse é para comprar. E ao contrário também, um ativo que você vê que está querendo ficar com o preço que estava em épocas melhores, e você não enxerga que tem esse valor todo, esse é para sair fora. Então é um momento de olhar com muita calma, avaliar os ativos e rever a carteira.
Tem um ponto de uma ancoragem de preço, né? Querendo ou não, quando você compra um imóvel de pessoa física ou de empresa, não pode esquecer que as empresas são pessoas físicas tomando decisões. Muitas vezes elas têm ancorado o preço do all-time high na cabeça. E aí elas têm dificuldade em aceitar um preço menor. Na prática acontece que o mercado fica mais ilíquido, né? Para não ter a saída de preço. E o pessoal acha que, pelo fato de ela não ter vendido, o imóvel não perdeu valor, mas perdeu. Né? Simplesmente você não deu preço de tela. Marcado a mercado. Né? Marcado a mercado, exato. Os imóveis deveriam ser marcados a mercado, mas falta um pouquinho de tecnologia para isso ainda. Bastante. Bem complexo, mas sim, as pessoas se ancoram. Onde se ancoram menos é em fundo imobiliário, por exemplo. Como é tradeado, existe alguma certa liquidez, você vê muito mais oscilação de preço em fundo imobiliário. Às vezes até são oscilações exageradas, tanto para um lado quanto para o outro, do que você vê no mercado fora dos fundos, no mercado de matrícula, comprar o próprio imóvel. Isso tem gerado preços de tela abaixo do valor patrimonial, né, para os mercados de tijolo. Esse desconto está adequado? O que eu digo por desconto adequado? Às vezes, simplesmente, pelo valor contábil ser calculado anualmente, o próprio descolamento do ano vai causar um descolamento natural entre preço de tela e avaliação contábil. Então, isso seria um desconto normal, natural, simplesmente pelo descasamento de tempo. Ou tem prêmio ali. De fato, as pessoas sobreprecificaram o efeito dos juros e isso começa a deixar o preço de tela muito descontado. Para avaliar um fundo imobiliário, tem que ir alguns passos à frente. Né? Então, existem casos de research, etc., que tem esse tipo de relatório, onde você tem que olhar imóvel a imóvel. Um laudo é muito difícil de ver se ele está um pouquinho acima do que deveria estar, um pouquinho abaixo do que deveria estar. E tem alguns fatores que entram nisso. Então, na teoria, o imóvel deveria valorizar ao longo do ano também por IPCA. Se nada mais mudar, o imóvel em si valoriza de acordo com a inflação. Ele não deveria perder o valor dele. Enquanto outra coisa que você falou com o juros subindo, o valor dele talvez caiu por outro motivo. Então, tudo isso entra em jogo. No final, se você pega o relatório do imóvel, ou você, ou através de alguma casa de research, e vê exatamente o valor que está sendo colocado lá, isso te dá um pouco de sensibilidade para falar, nesse preço eu gostaria de comprar este imóvel ou não. Porque comprar uma cota de um fundo, você está comprando um imóvel. Você está comprando uma carteira de imóveis, às vezes uma carteira de dívidas que vem junto também, e a gestora. Então, esse que é a análise que tem que ser feita para comprar ou vender uma cota. Neste preço eu estou confortável em comprar, neste preço eu não estou mais confortável em segurar e eu prefiro vender, e quanto que eu confio na gestão do fundo para conseguir melhorar o valor que eu tenho lá dentro. Vocês têm no fundo de vocês uma característica um pouco, eu diria que um pouco distinta. Tem imóveis que seriam classificados em fundos diferentes ali. No mercado, geralmente, tem aqueles fundos que são lajes corporativas, eles são só lajes corporativas. Você tem o fundo de logística, só logístico. E vocês têm a essa classificação padrão, uma diversidade de ativos ali dentro. Isso permite que você me ajude aqui com uma leitura, que as viradas de ciclo desses mercados ao longo do tempo. A gente vinha num período de lajes corporativas muito queridas pelo mercado, tivemos ali a pandemia, as lajes corporativas foram muito preteridas, os fundos logísticos muito preferidos, e depois as coisas foram suavizando um pouco, sem lajes corporativas chegarem ao patamar pré-pandemia, mas sem que logísticos ficassem naquele pico de precificação. Como vocês estão vendo essas oscilações de mercado ao longo dos anos? E agora dá para pensar em preços já mais comportados desses dois ativos, ou tem espaço para tendência dentro dos dois ainda? O fundo é o que a gente chama de fundo híbrido, e a gente aproveita o fundo híbrido para surfar os ciclos do mercado. Então, como você falou, perto da pandemia, estava com descontos muito grandes em lajes. Então, a gente comprou, por exemplo, um prédio na Tabapuã, num preço absurdamente baixo,
que já estava alocado para inquilinos que a maioria deles vimos que não iriam sair mesmo na pandemia, tem desde estúdio de televisão lá dentro, etc. E o que a gente fez foi, segura agora, loca ele e aos poucos vai aumentando. Então, hoje, que nesta região, por mais que a gente fala de vacância de 25%, 23% em São Paulo, nessas regiões é muito menor. Estamos falando de perto de 10% entre Itaim, nessa zona mais central. Então agora está vindo as revisionais, a gente senta com os inquilinos e abertamente conversa. Nosso objetivo nunca é colocar uma coisa muito forte que ele não aguente, mas para falar, os aluguéis estão descolados do mercado, vamos subindo isso de uma forma que seja ainda atrativo para você, não é que você vai encontrar coisas melhores do outro lado da rua, mas que a gente consiga remunerar melhor o nosso cotista. Esse é um movimento que a gente vem fazendo nas lajes. Então a gente comprou quando era um produto que as pessoas não estavam tão a fim de olhar, mas não compramos com risco alto, compramos uma laje bem localizada, já alocada, e agora estamos melhorando a rentabilidade dela. Em contrapartida, logístico, a gente gosta de fazer muito sale-leaseback. E sale-leaseback são operações muito mais feitas uma a uma coisa, quase uma arte, assim. Então tem que ir lá, negociar com a empresa, encontrar alguém que precisa, entender as necessidades dele. Tem que ser um projeto que depois que ele é feito, o cliente, que é o inquilino, fica contente com o resultado que está. É um projeto muito gratificante, mas são projetos longos, de maturação longa. Então não dá, você faz alguns, 2 por ano, alguma coisa nesse sentido. E esses são o que a gente vai encher. Então hoje o nosso fundo tem um pouquinho mais de 50% em logístico, sendo que 93% dos nossos contratos são atípicos. Atípicos onde a multa é pagar o remanescente do contrato. Essa é uma pergunta que eu ia justamente fazer. Como desenhar esse sale-leaseback? Porque a gente tem casos, até um caso que foi icônico de um fundo que era monoativo, e tinha um determinado prédio que uma empresa alugava e uma cidade que só aquela empresa atuava. A empresa decidiu sair, o fundo acaba, né? Como fazer essa amarração? E aí, você naturalmente pode, no limite, ter um contrato que a multa seja o valor remanescente dos aluguéis. O duro é que ainda assim a empresa pode deixar de existir no meio do caminho. Como pondera-se nesse contrato a amarração que garanta o financeiro que justifique o investimento que é feito? Depois tem uma outra pergunta sobre sale-leaseback, mas vamos nessa. Então, quando a gente está montando um sale-leaseback, a gente tem que olhar para as diversas dimensões que vai ter o projeto. Um deles é a empresa. Então, que nem você falou, a empresa vai estar lá daqui a 15 anos. Não adianta fazer um contrato de 15 anos com uma empresa que quebra em 2. Então, a gente tem que olhar o crédito da empresa, tem que olhar o imóvel. Então, onde você está comprando? É numa cidade que não tem mais nada, só tem ele lá? Se essa empresa vagasse amanhã, independente do financeiro, você recebeu todo o dinheiro, o que você vai fazer com o imóvel? E isso é uma dor para você ou você está tranquilo? Então, como exemplo, a gente fez um sale-leaseback no começo do ano passado, pagamos R$ 1.400 o metro, porque é em uma cidade secundária, uma empresa muito forte e sólida, mas no mercado secundário, e a gente entende que a R$ 1.400 o metro, a gente consegue fazer alguma coisa lá. É um preço baixo o suficiente que mesmo numa cidade secundária, você consegue pegar outros inquilinos e desenvolver alguma coisa naquele imóvel. Mesmo que o contrato é de 15 anos, mesmo que o contrato só acaba daqui a 14 agora, mesmo assim a gente tem que olhar para isso. Outra coisa que a gente faz é, antes de vencer um contrato, alguns anos antes, a gente começa a se preparar. Então, como exemplo, no nosso portfólio tem um galpão em Colombo, que é na região metropolitana de Curitiba, alugado para uma empresa farmacêutica. O contrato venceria em 2027. Sentamos com eles e falar, vocês têm interesse em sair do imóvel? Se tiver, a gente vai pensar o que fazer um projeto, alguma outra coisa aqui. Não, adoramos o galpão, queremos ficar aqui. Tá bom. Fizemos uma lista de melhorias que podiam ser feitas, expansão, etc. Financiamos essa melhoria para ele hoje e através disso a gente estendeu o contrato em mais 13 anos para vencer só em 2040. Então a gente conseguiu
mais um prazo aqui. Outro caso, tem um inquilino que não quis essa mesma solução, não quis estender o contrato. Então a gente já começou montando um projeto para um galpão logístico, porque é uma região que tem vocação para isso. Já estamos com o projeto pronto para, daqui a mais alguns anos, quando vencer o contrato, não ser pego de surpresa. Então a gente já começa com o projeto, devagarzinho vai vendo, porque não adianta nada você fazer esse projeto todo, acabou o contrato e você está com um galpão que você não sabe o que fazer com ele. Então a gente sempre se prepara antes para saber o que fazer com o galpão. E aí, o outro ponto é como é a abordagem, digamos, da companhia para a estrutura. A gente tem um movimento global primeiro, mas no Brasil um pouco mais recente, especialmente nos últimos 10 anos, de tornar o balanço mais leve, né? E aí uma alternativa seria justamente você esses ativos imobiliários que a empresa carregava, que ainda era muito cultural no Brasil por uma série de motivos, ter os ativos no seu balanço até para comprovar a solidez da companhia, aos poucos essa lógica vai se inverter, você tirar um passivo financeiro do balanço, traz liquidez e usa o imóvel como uma alocação. Qual o principal motivador das empresas que eventualmente conversam com vocês sobre sales and leaseback e como eventualmente vocês buscam as companhias que poderiam ser candidatas a uma estrutura como essa? A operação do sale and leaseback é uma operação maior do que só tomar um empréstimo num banco. Ele muda algumas coisas aí no meio do caminho. O primeiro ponto que a gente gosta de falar com eles é para que você precisa de capital hoje? Você está precisando de capital? O que você faria com esse dinheiro? Às vezes a resposta é: está em crise o setor, eu compraria meu concorrente. Eu vou comprar plástico para transformar, vou comprar aço para transformar. Então, esse tipo de resposta, certeza, dinheiro na mão dele vai render muito. Um empresário desses, que acorda todo dia de manhã e trabalha o dia inteiro e volta cansado à noite, ele consegue pegar esse dinheiro e transformar 5%, 6% ao mês em cima de dinheiro na mão dele. Então, para ele, vale a pena pegar esse imóvel, tirar, colocar para um fundo imobiliário que pede muito menos do que isso em termos de aluguel, diferente de uma dívida, não ocupa balanço dele, não tem uma PMT muito alta, você só paga o aluguel, que é algo pequeno comparado com o volume de dinheiro que entrou aqui. Você tem só um pagamento mensal, diferente de um FDIC da vida, onde você tem que ficar trocando notas, nem sabe o que está acontecendo lá. Então você organiza essa parte financeira dele, deixa muito dinheiro na mão para ele fazer o projeto que ele enxerga que tem muita rentabilidade para ele fazer. Então você melhora o resultado da empresa e, além disso, você tem um benefício fiscal, porque o aluguel inteiro entra como despesa para a empresa. Então aqui você consegue dar esse benefício fiscal para ele. É como se você tivesse um empréstimo que você nunca amortiza. É isso, de uma certa forma, mas é uma operação imobiliária. Efetivamente o imóvel vira nosso. No contrato está regrado como que vai ser manutenção, quem que vai cuidar de que parte, tem que ser feito avaliação do imóvel, avaliação de manutenção. A gente tem equipe para verificar a manutenção semestralmente em todos os imóveis e acompanhamento por telefone bimestral. Não da parte de captação de recursos algo similar a isso, mas na parte do projeto em si, ele é um projeto imobiliário, sim. A gente estava agora falando com prefeitura por causa de uma questão de fronteira com terra da prefeitura lá, como que a gente organiza isso. Então, você é dono, você como cotista e nós como gestores somos responsáveis pelo imóvel, sim. E nessa estruturação, como vocês buscam, que perfil de empresa vocês buscam para fazer esse tipo de negócio? A empresa tem que ser uma empresa, em primeiro lugar, tem que ser boa no que faz. Então a gente gosta de conversar com os clientes, fornecedores e entender que a empresa tem uma vantagem competitiva. É como se fosse uma avaliação de crédito também, como você comentou. Ela precisa sobreviver para continuar te alugando
e ela precisa ter capacidade de pagar. Porque as DFs às vezes não mostram isso, não mostram que a empresa está cada vez com qualidade pior e os clientes estão cada vez mais chateados, mas a margem subiu nesse último ano porque reduziu os custos. Ele amassou todo mundo, ficou... eu lembro de uma varejista que ela todo ano apresentava aqueles resultados, ela ficava ali no limite de ter lucro, os executivos bem remunerados, você ia na loja, era uma zona, chocolate caído pelo meio da loja, né? Depois descobriram que tinha uma fraude, você acredita? E esse tipo de coisa, se você conversasse com os fornecedores dessa empresa, os fornecedores ficavam desesperados, não recebiam, não sabiam mais o que fazer. Muitos bons fornecedores falando, a gente não vai mais vender para eles. Então, o balanço conta uma história, as pessoas envolvidas às vezes contam outra. Então, primeiro a gente gosta de ter uma empresa que é boa no que faz, que é reconhecida no mercado que ela atua. Depois disso, tem que ser feita uma análise do financeiro da empresa, tem que ser uma empresa rentável, porque ela tem que conseguir pagar o aluguel nos próximos 15 anos, a gente tem que enxergar que ela vai estar presente e crescendo nos próximos 15 anos. Então a gente faz uma avaliação da empresa, como que vai ficar depois desse projeto aqui, o que ela faz, e tem que ter um imóvel que a gente enxerga que tem um valor além de para esta empresa só. Então a gente olha o imóvel, às vezes é mais, às vezes é menos, mas que a gente sente conforto em se a gente sobrar com o imóvel, vamos saber o que fazer. Pode ser que o aluguel vai cair, pode ser, mas não é que a gente ficou com um imóvel no meio do nada que tem zero valor. Então, essas são as avaliações que a gente gosta de fazer. Empresas que faturam, é o middle market, então fatura de 300 milhões a 2, 3 bilhões de reais por ano. São empresas, nesse meio é o que a gente mais atua. Você tocou num ponto bom. Já como eu trabalho em vocês, então eu tinha fresco na cabeça essa história de pegar a empresa entre middle e o primeiro tierzinho ali da corporate. Por que dessa segmentação? O que vocês veem, por exemplo, o que vocês veem de vantagem nesse segmento? E aí, por exemplo, a comparação disso com o high corporate. Por que aí já não entrar aqui? Por que evitar os segmentos de baixo? Conta um pouquinho desse posicionamento, das motivações. A gente olha um pouco para tudo, eu acho que nesse segmento a gente tem mais vantagem. Conseguimos entregar um produto melhor para o cliente do que ele está acostumado a ter. Então a gente faz um projeto como se fosse para uma large corporate, para uma empresa que fatura R$1 bilhão, que é o que ele não está acostumado a ver ou não tem esse acesso. Tem que ser personalizado, tem que ser um projeto que leve em conta as especificações da empresa, do projeto, do imóvel. Então é muito trabalho que às vezes o pessoal deixa guardado para uma Ambev da vida. E do nosso lado a gente gosta mais porque são empresas que costumam pagar melhor. Ambev é um pouco mais complicado, tem uma pessoa lá encarregada em não te pagar, alguma coisa assim. Então a gente gosta de empresas que a gente senta junto com ele e fala, entendemos onde a gente está, estamos caminhando junto. Em geral a gente consegue uma taxa um pouco melhor do que a gente conseguiria no Mercado Livre, por exemplo, com um excelente inquilino. Mas no Mercado Livre a gente tem que participar de licitações, são coisas maiores, muita concorrência, e tem muita gente que faz já. Então a gente prefere estar num lugar que a gente consegue entregar um produto muito melhor para o cliente do que ele está acostumado, e isso que é gratificante, você chegar no final, tudo pronto, sentar com ele e o cliente continua feliz no dia seguinte. Todo mundo ganhou, né? Esse é um ponto que, às vezes, na imersão de mercado financeiro, aquele BIP a mais, a gente vai ser consumido pela ultra eficiência. Você comentou de ter uma pessoa para não pagar, tem um pouco disso, né? E aí você ganha aquela margem, mas esquece que no final das contas é uma geração de valor e repartir o bolo. Se você vai numa festa de aniversário e come 95% do bolo, a pessoa não vai na festa que você vai mais. O mercado se perde. Esse olhar é muito bacana. Olha, vamos criar aqui um projeto que gera valor para todo mundo, gera gordura, e aí a gente divide e vai todo mundo sair feliz do outro lado. Não sair todo mundo, um cara feliz pra caramba, mas por enquanto, porque na próxima festa ele vai estar sozinho, e todo mundo olhando aquilo com,
ok, eu fiz porque tinha que fazer, mas da próxima vez eu vou pensar 2 vezes, né? Sim. É um ponto fundamental de compensar um negócio desse que você tem recorrência de clientes. E segmentação financeira está aí, segmentação geográfica. Muitos fundos também se concentram em cidades, regiões específicas. Tá? Até estava conversando com uma outra editora, mas aí por gestora de ações, olhando para casos de incorporadoras e a importância para a incorporadora de estar relativamente concentrada na região para garantir força entre os fornecedores da região. Não só essa força de pressionar demais, mas de organizar, ter um volume de contrato. Incorporadoras tiveram um momento mais difícil para quem tem memória, né? Então, que expandiram muito pelo Brasil inteiro. Exatamente. E teve muito sangue, foi uma coisa muito sofrida para muitas incorporadoras, isso há 15 anos atrás. Exatamente. Então, acho que tem, do nosso lado, o que a gente gosta jurisdições que sejam boas, assim, então que a gente sabe que a gente consegue chegar lá e enforçar o contrato que a gente tem. Cidades que a gente consiga enxergar que tem uma outra utilidade daquele galpão, então no limite não é uma cidade tão pequena que só tem eles lá, mas a gente olha para o Brasil inteiro. Então hoje a gente já tem bastante espalhado, assim, tem Minas Gerais, tem Rio Grande do Sul, tem vários estados, cada galpão no estado quase, assim. E como é acompanhar tudo isso espalhado pelo Brasil? O que a gente gosta de fazer em galpões de sale-leaseback ou com contrato atípico, que você tem um contrato de 15 anos que não vão sair de lá, a gente é muito flexível em localização. Porque o nosso trabalho é semestralmente visitar, então tem que ir lá fisicamente, alguém da equipe semestralmente, anualmente fazer uma reavaliação do ativo, bimestralmente seguindo manutenção do imóvel, mas não é uma coisa tão... não tem um imediatismo muito grande. Diferente das lajes na Tabapuã, por exemplo. Quando vagou uma laje, não adianta você dar na mão do corretor e sair. Você tem que acompanhar a visita. Então imagina, cada vez que vai visitar um cara, você pegar um avião para ir para outro estado. Então, nesse caso, que você tem vacância, que tem uma rotatividade dos inquilinos, aí precisa ser perto do nosso escritório. Se a gente quiser, a gente que abra outro escritório em outro lugar para comprar imóveis lá. Mas enquanto a gente está só em São Paulo, esse tipo de imóvel é só São Paulo. O imóvel mais especulativo assim, é nesta região, tanto logístico quanto de lajes. Mas os outros, sale-leaseback, não. A gente tem Lagoa da Prata, a gente foi lá, estamos indo daqui a pouco de novo. O cara está lá por mais 15 anos, a gente está tranquilo. No limite, esse mercado poderia ser, inclusive, fora do Brasil, né? Aí muda a legislação. Aí você começa a falar... Esse é o ponto que eu ia chegar. A gente tem um conhecimento bom e forte da legislação brasileira, os seus problemas, peculiaridades. Querer ir para a Argentina, eu acho que é muito difícil. Eu falei Argentina, não conheço nada, nem de imóvel, nem de legislação argentina, mas é o mesmo que eu conheço do Chile ou da Bolívia, entendeu? E a gente tem vizinhos que... né? Não é como você é canadense, seu vizinho é os Estados Unidos, né? A gente é brasileiro, nosso vizinho, a gente tem como vizinhos a Argentina, Bolívia, é difícil, Peru. É difícil fazer essa expansão marginal, mas isso também monta o jogo de porquê usualmente desenha-se como um jogo local, né? Também, igualmente difícil seria o REIT americano começar a fazer esse tipo de investimento aqui no Brasil. E o Brasil é grande para a gente, né? O tipo de investimento que a gente faz ainda tem muita coisa para fazer. O país tem dimensões gigantescas, muitas empresas boas que trabalham aí todos os dias para trazer algum produto para o cliente, consumidor deles. Então acho que ainda tem muito espaço para explorar. Muito mais fácil ao contrário, alguém que está na Argentina, que é um país muito menor, com uma economia pequena, querer vir para cá, do que a gente querer se aventurar numa legislação completamente alheia, tributação, como que faz a estrutura, para um lugar que tem menos oportunidade do que aqui. A Argentina é mais... O PIB da Argentina é mais ou menos o PIB de São Paulo, né? Um pouquinho... E bem complicado, né? E bem complicado, tá certo. Maravilha, estamos batendo esse papo com
Daniel Luan, Zavit Capital, sobre o mercado de real estate, sobre a evolução desse business aqui no Brasil, que olhar, inclusive, sobre as estruturas técnicas que comportam esse tipo de investimento, falando um pouco sobre sales and leasebacks, falando um pouco sobre como definir esse contrato para proteger o fundo e ao cotista sem deixar de garantir a felicidade da companhia inquilina. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Daniel Luan, que é sócio da Zavit Capital, falando sobre o mercado de real estate, falando um pouco sobre como está a evolução desse mercado aqui no país, as oportunidades, como olhar esse fundo, aproveitar algumas oportunidades, inclusive no desenho dos contratos para garantir o cotista e também a rentabilidade do fundo, enfim, aproveitando um pouco aqui a participação do Daniel para aprender mais sobre esse mercado. A gente terminou o último bloco falando sobre as diferenças entre esse imóvel logístico, eventualmente com sales and leaseback, você tem um grande inquilino, a sua preocupação é basicamente cuidar daquele inquilino, daquele imóvel, versus eventualmente imóveis que você tem uma gestão de vacância, está mais próximo. No caso do próprio imóvel da Tabapuã, que é um prédio aqui perto, inclusive, né? Ele teve essa característica de aproveitar o momento. Você comentou de ser um movimento um pouco mais especulativo. No entanto, os fundos são fundos fechados. Como você faz essa gestão de oportunidades? É de fato uma gestão ativa de carteira, então eventualmente se aparece uma oportunidade, você vende um imóvel para comprar outro, ou eventualmente faz uma nova emissão. Como vocês fazem essa gestão da parte mais oportunística do portfólio? Uma pergunta boa e não fácil de responder. Então a gente tem eventualmente captações, como a gente teve no ano passado. Então no ano passado a gente fez uma captação para comprar um imóvel que a gente já tinha em contrato e sobrou um pouco de dinheiro e a gente comprou um imóvel no final do ano. No final do ano a gente vendeu um dos imóveis do nosso portfólio. Conseguimos fazer uma reciclagem, um lucro muito bom na oportunidade, e aí entra o dinheiro do principal desse imóvel para poder eventualmente comprar um novo imóvel. Então tem um pouco dessa reciclagem e, dependendo do momento de mercado, a gente consegue fazer uma emissão nova de cotas. Então tem os dois movimentos. Na Tabapuã a gente aproveitou o momento, conseguiu comprar o prédio. O que a gente fez lá foi, os inquilinos que já estavam, trabalhamos para mantê-los, e hoje estamos aumentando as locações, e o andar que ficou vago, 2 andares que ficaram vagos, a gente fez um projeto de turnkey. Então o que é o turnkey? A gente pega a empresa e fala, sentamos juntos com a empresa, desenhamos o que ela precisa naquele andar. Então um andar lá é 492 metros, mais ou menos 70 pessoas, é o que cabe lá. Então você senta com uma empresa que está precisando desse tipo de estrutura, como que ela quer, quantas posições, quantas salas de reunião, sala de diretoria, desenha tudo e você fala, em 60 dias você vem aqui. Em 60 dias ele chega, você entrega, não tem mais chave, né? Tudo digital, mas chave figurativa na mão dele, ele vem com o laptop, conecta na tomada e acabou. Tá tudo funcionando, tem cadeira, tem mesa, ar-condicionado funcionando, tudo pronto para ele entrar lá. Então o projeto que do nosso lado a gente consegue rentabilizar melhor o imóvel e traz um retorno melhor para o nosso cotista, e do lado da empresa, ela não quer tirar esse dinheiro dela para colocar em cadeiras e mesas e forro de gesso. Então a gente consegue fazer que a empresa também tenha um grande ganho nisso. E assim, foi nessa modalidade que a gente alugou os 2 andares que vagaram. E nessas lajes, a rentabilidade do aluguel não é o mais forte, sim um ganho de capital. Que antes a gente tinha alocado a um valor, hoje a gente tinha alocado um valor muito melhor, e com isso dá para vender esses imóveis com um preço muito bom no mercado. E esse é o movimento que a gente está hoje, de vender alguma dessas lajes aí da Tabapuã também. E você tem um ponto aí que não é só colocar o dinheiro em cadeiras, mesas e gesso. A empresa não sabe comprar cadeiras e mesas e gesso.
Geralmente se a empresa é uma empresa... mercado financeiro, a gente mercado tem. financeiro, né? A gente procurando sede, só a gente passou isso recentemente, você não sabe se você está sendo melhor ou pior operado, o fornecedor, a dor de cabeça aí atrasa, você não quer colocar energia produtiva da empresa nesse ponto. E o projeto legal foi isso, um dos inquilinos ele tem uma questão com vazamento de som, ele quer um lugar 100% silencioso. Então foi feito todo o projeto pensando nisso. As salas de reunião 100% à prova de som, a porta tem uma coisa que desce para baixo para travar, para não passar som nenhum. E ele entrou lá super satisfeito, falou, ficou muito melhor do que eu estava imaginando. E é isso que a gente quer. E o outro inquilino do outro andar, bem diferente, não queria forro, então aquele laje aparente, que para som é bem pior, né? Mas cada um com o jeito que quer. E também ficou muito satisfeito com o resultado que teve lá. E a gente senta e mostra a cadeira, essa é a mesa que vai ter, está de acordo? A gente pega uma empresa de arquitetura especializada para fazer esse projeto todo. E você comentou da saída de alguns desses empreendimentos. Quem é o secundário disso? Geralmente isso vai para outro fundo de outro estágio, isso vai para outras empresas que eventualmente têm interesse em comprar. Quem compra esse imóvel de um fundo como o de vocês? A gente está vendo mais demanda de pessoa física, então são pessoas físicas com algum tipo de family office, alguma estrutura de investimento um pouco maior, não chega a ser gigante, mas são tickets altos, né? Então a gente vendeu o Souza Cruz por 8 milhões de reais, a gente está vendendo uma laje aqui por 10 milhões de reais, então são valores expressivos para uma pessoa que no mercado financeiro já tem dinheiro aplicado e sabe que é difícil você manter o poder de compra através de investimento só. Então ele tem um pedaço aqui e tem um pedaço que ele garante num imóvel rentável, que gera renda, que todo mês está dando, é positivo o caixa desse imóvel, e ele sabe que são imóveis bem localizados, que vão manter o seu valor e vão segurar o seu poder de compra. Aí, geralmente ele via estrutura de family office até para ele conseguir acompanhar depois os ciclos e as manutenções do imóvel. Então, o investidor pessoa física tem que tomar cuidado para não comprar um imóvel desse e depois ter ele a dor de cabeça. Para ter uma ideia, esse da Tavapoa que a gente está vendendo está com um contrato atípico de 7 anos. Sim, então ele já vai comprar. Então ele vai comprar um imóvel recém-reformado. Existe alguma necessidade eventual? Existe, mas são coisas pequenas. São 7 anos que o inquilino está lá, contente, preço baixo. Então ainda não é que a gente está cobrando um preço baixo para a região, e durante 7 anos ele tem garantido essa entrada. A gente está conversando bastante aqui sobre tijolo, né? Usualmente a gente vai ter essa divisão, digamos, essa simplificação didática dos fundos imobiliários entre fundos de tijolo e fundos de papel, e que essencialmente a gente está olhando para a equity dívida, né? Mas as operações se misturam bastante, tanto em fundos híbridos que compram crédito também, quanto em fundos de tijolo que se alavancam com crédito. Como vocês estão vendo o momento entre equilíbrio de aplicações no imóvel e aplicações de dívida, ou ao inverso disso, tomar dívida para alavancar as operações em imóveis? A gente está com os 2 fundos listados, então a gente tem um fundo de tijolo, e aí não aplica em papel nenhum, a gente só tem LCI para carregar caixa, e a gente tem um papel de dívida. São projetos e mundos muito diferentes. Então, enquanto no de tijolo a gente está comprando projetos mais tranquilos, coisas de seu leaseback, lajes em São Paulo, que já estão prontos e já estão com renda entrando, no fundo de papel a gente foca mais em desenvolvimento. Então, CRI para término de obra. Uma incorporadora que começou, já conseguiu vender metade, 60% do empreendimento, construiu seus 20%, 30%. Então, hoje ele tem uma carteira de recebíveis muito grande, que ele vai receber quando entregar o prédio. Tem um estoque ainda relevante, mas ele não tem caixa para completar essa obra. Então a gente financia toda essa obra dele até a entrega, e na entrega os clientes vão pagando no repasse e a gente recebe o dinheiro de volta. A gente tem muito disso. Então você vê que
bem diferente do que o que a gente faz no de tijolo. Também temos um pouco de CRI de sale-leaseback e de empreendimento pronto, ou de estoque pronto, mas acaba sendo mais focado nessa parte de desenvolvimento, o nosso fundo de crédito. Essa parte de desenvolvimento, até porque você vai ter um pouquinho mais de gordura ali nessas operações. Sim, e é o que o nosso investidor procura, né? O fundo de crédito está com uma expectativa de 14% ao ano. Então, você não consegue fazer com um projeto IPCA mais 7, não vamos conseguir entregar o que ele procura. Nessa linha, para o fundo de tijolo, você falou que não tem crédito ali, não tem papel ali, mas vocês usam alguma estrutura de alavancagem? Eventualmente vocês emitem papéis dentro do tijolo? No fundo de tijolo, a gente entende que dá para emitir dívida quando existem algumas características no projeto, onde você consegue espelhar a dívida no ativo. Então, se eu for comprar tipo a laje na Tabapuã, todo mundo pode amanhã entregar rescisão, menos as lajes que estão com as novas que a gente fez, não, mas as antigas, 3 meses o cara me paga de multa e cai fora. Então, esse tipo de ativo eu não posso alavancar. Porque se acontecer alguma coisa, como foi na pandemia, porque poderia ter, não aconteceu, mas poderia ter, eu vou pagar como a minha dívida? Então, nesses a gente não toma dívida. Nos projetos que são sale-leaseback, então a gente tem garantido um fluxo para os próximos 10, 15 anos. Nesses a gente consegue espelhar a correção, então o contrato é correção anual por IPCA, a dívida é correção anual por IPCA. O contrato está me gerando 12,5 ao ano, a dívida tem que ter um spread muito bom para fazer sentido. Porque se eu quero correr o risco de equity, eu tenho que ter um retorno melhor do que o cara que está correndo de dívida. Então o último que a gente fez estava a isso, 1% ao mês, e a dívida foi a 7,5 mais IPCA ao ano. Então isso entrega rentabilidade para o cotista quando você faz esse tipo de operação. E que o fluxo que está chegando do aluguel seja maior, muito maior do que o fluxo da PMT que você tem que pagar lá. Então quando a gente consegue espelhar tudo, a gente gosta assim de uma alavancagem. E quando você comentou do cotista, e a gente está essencialmente falando de onde vem o capital aqui também. Como é a composição do passivo de vocês? Vocês monitoram quem costuma comprar os fundos da casa? A gente tem relacionamento com muitos institucionais, então eles participam das emissões que a gente faz, e a gente também tem que, mensalmente, faz acompanhamento com os maiores institucionais que são nossos cotistas, e a gente tem perto de 5 mil pessoas físicas também no fundo de tijolo. O de crédito ainda é mais novo, então a gente está só no institucional por enquanto. Vamos fazer uma nova captação daqui a pouco, mas o de tijolo já está com 5 mil cotistas que são pessoas físicas, e aí a gente recebe perguntas no RI, demandas, questionamentos, sempre muito saudável. Em percentual do PL do fundo, você tem mais ou menos como fica essa distribuição? Quantos por cento vem de institucionais, quanto vem de pessoa física? Hoje, levando em conta o que é institucional e grandes investidores, assim, tipo family office, etc., a gente está perto de 60% na mão desses institucionais e family office. É bastante equilibrado aí, né? E a gente é bem mais para esse lado do que a maioria dos fundos, que os outros fundos estão muito mais para varejo, porque nossa atuação sempre foi muito forte junto à institucional e é o que a gente tem mais acesso também. Isso ajuda indiretamente o investidor de varejo. Primeiro que o institucional faz a due diligence dele, né? Então isso ele está terceirizando o trabalho dele, acompanhar a gestora. E segundo, porque isso freia um pouco movimentos abruptos de cota, né? Os efeitos manada de quando você tem um fundo que é muito concentrado em pessoa física, né? Por isso eu sempre pergunto aqui no programa, às vezes o pessoal, poxa, isso é relevante para mim, entender a composição de passivo da asset. Mas isso é legal, você vê quem que são os institucionais que investem, você vê a qualidade um pouco do fundo, né? Você consegue ver que esse tipo de institucional faz uma bela leitura antes de entrar em algum produto. Sem dúvida, isso é um apoio, é um complemento para informacional para o investidor,
fundamental. Voltando lá para as estruturas de tijolo e como a gente está olhando momento, você tem esse movimento eventualmente de olhar oportunidades de saída lá do Tavapor. Você comentou um ponto aqui que eu achei interessante, de eventualmente ter um pouco de LCI para rolar o caixa. Como é a gestão de prazo de caixa para um fundo imobiliário? Porque, por exemplo, agora a gente tem restrições a vencimento de LCI, né? Aí você eventualmente ia ter que bloquear seu caixa por um ano. Como é que é essa gestão de caixa para o fundo imobiliário? Então, a gente tem controle, mensalmente a gente faz uma reunião para ser apresentado como é que está o caixa, como que está a projeção de uso disso. Então a gente precisa de caixa para amortizar as dívidas que a gente tem lá no fundo. Tem o caixa que entra e sai, que é o resultado, então você recebe a receita e tem que distribuir essa receita mensalmente. E tem caixa de outras fontes, por exemplo, a reforma que a gente fez no nosso inquilino lá em Curitiba. Isso aí quando a gente combinou com ele, a gente já tinha que separar o caixa referente a isso. Tem alguns calções de aluguel, isso aí também tem que ter separado, porque não é dinheiro nosso, tem que estar bonitinho, só que está no nosso caixa esse dinheiro. Então, com essas projeções, a gente consegue fazer quando que a gente precisa de dinheiro, seja mais conservador, e nisso a gente entra. Um dos truques que a gente faz bastante é comprar no secundário LCI. Então você consegue um fundo que está numa situação que ele já comprou para um ano e não sabe o que fazer porque ele quer dinheiro hoje, a gente entra comprando uma que agora tem um prazo muito mais curto do que tinha antes. A legislação atrapalhou bastante essa gestão de caixa, antes era muito mais fácil fazer, mas a gente continua tendo a possibilidade de fazer sim. Então a gente faz muito isso e acaba sobrando com um pedaço incompromissada que fiscalmente não é interessante e atrapalha mais, mas sempre deixa um pedaço incompromissado para você conseguir ter dinheiro no D0 se for necessário. Qual o tamanho do caixa do fundo? Vamos falar do fundo de tijolo. O tamanho desse caixa, só para a gente entender como isso comporta na gestão. A gente costuma deixar 12 meses de amortização aí. 12 meses de amortização é um volume importante. Porque se você consegue garantir que você vai conseguir fazer uma captação nos próximos 12 meses, Não. Ou vender um imóvel nos próximos 12 meses, então o que a gente não quer é chegar lá na frente e falar, eu tenho mais 3 meses, eu preciso de dinheiro. Então a gente sempre vai deixando 12 meses, e se descer de 12 meses, já é sinal amarelo, desceu de 7, é vermelho, tem que agir e resolver isso aqui, porque 7 meses é pouco tempo. Então a gente sempre deixa 12 meses, hoje está um pouco mais confortável que isso, e a gente fica monitorando para ter certeza que vamos conseguir cumprir com todas as obrigações com tranquilidade. Os fundos têm prazo determinado? Não. Não. Pode durar quanto tempo precisar? Sim. Por isso que a gente faz compras de imóveis de 15 anos de atípico. Então a gente vamos girando de acordo com quando a gente pensa que a gente conseguiu completar o ciclo do imóvel e que para o cotista faz mais sentido tirar esse dinheiro, estamos junto. A gente recicla esse imóvel, foi o que aconteceu com o Souza Cruz lá em Porto Alegre. Então chegou no momento que a gente enxergou, tinha mais 1 ano e meio de contrato, a gente falou, 1 ano e meio de contrato para a gente é pouco, a gente não está em Porto Alegre para conseguir locar isso, começamos a fazer um projeto, mensalmente tinha que ir alguém para lá para acompanhar corretores, falamos, a gente vai ou arranjar um novo inquilino para aqui, ou a gente vai arranjar alguém para comprar um imóvel. Conseguimos uma pessoa que pagasse um preço que é interessante para o nosso cotista, e foi embora. Todo mundo feliz, ele está feliz da vida mesmo, inundou o imóvel, inclusive durante as chuvas que teve do lado do aeroporto lá, mas contrato atípico, o inquilino continua pagando, ele foi lá visitar, ele entendeu o que aconteceu e está tranquilo, o imóvel tem um valor muito grande mesmo, então todo mundo está tranquilo, todo mundo feliz. Isso que é o mais importante, né? Você faz uma venda e meses depois você continua falando com ele no telefone e ele está tranquilo. Sem dúvidas. Legal. Queria começar a agradecer aqui sua participação. A gente teve aqui acho que deu para passar por muitos desses pontos da indústria, né, e ouvir de alguém que está ali operando e criando isso de dentro faz muita diferença para o nosso telespectador também. Então, muito obrigado pelo seu tempo, por trazer aqui um pouco, dividir um pouco do seu conhecimento. E eu queria também deixar aí o espaço aberto para você trazer os contatos da Asset, os seus contatos pessoais, enfim,
Quem quiser procurar, acompanhar os fundos, saber um pouco mais, inclusive investir nos fundos de vocês, por onde pode encontrá-los? Perfeito. No nosso site, zavit.com.br, a gente traz todos os relatórios gerenciais, informações do fundo. A gente tem o ri@zavit.com.br para perguntas, questionamentos, marcar conversa com o pessoal de lá. Prezamos a transparência. Você vai ver no nosso relatório, a gente fala imóvel por imóvel, como está o fundo, o que está acontecendo, rentabilidade, caixa, etc. Que é o mais importante, é isso, né? A gente está todo mundo junto, não tem uma surpresa em momento algum, assim. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa aqui, e uma grande honra poder participar. Muito obrigado, Daniel. Muito prazer bater esse papo por você. Muito obrigado a Zavit Capital por ceder aqui a participação. Daniel, muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional do mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês essas mentes que fazem e pensam no mercado financeiro brasileiro, sempre para trazer esse insight, essa motivação, esse trigger interessante para que você pense sua carteira de investimentos. E aí, vamos aproveitar aqui o seu programa para lembrar para vocês que essa semana tem lá a Money Week. Então, se você vai participar da Money Week, nós estaremos por lá. Temos a participação da Paula como, inclusive, uma das participantes. E nós da Com Dinheiro estaremos lá também visitando o evento, transitando no stand. Se você quiser aproveitar, conhecer a gente pessoalmente, ver aqui, quebrar essa quarta parede e ver como as coisas acontecem, fique à vontade, vai ser um prazer tomar um café com você lá em Balneário Camboriú. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, os seus negócios, os seus investimentos, visite lá www.comdinheiro.com.br e mande também lá o seu e-mail, sua dúvida, sua sugestão, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. É sempre um prazer receber um sinalzinho de fumaça de todos vocês. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.